Biografia de São Francisco, capítulo 109. Humildade dele diante de São Domingos e vice-versa, e a mútua caridade deles. Na cidade de Roma encontraram-se com o Senhor de Ostia, que depois foi sumo pontífice, os preclaros luminares da terra, São Francisco e São Domingos. Como falassem alternadamente coisas melífluas do Senhor, disse-lhes finalmente o bispo: na igreja primitiva, os pastores eram pobres e homens fervorosos de caridade e não de avareza. Por que não fazemos os nossos irmãos bispos e prelados que sobressaiam aos outros pela doutrina e pelo exemplo? Entre os santos surgiu uma disputa sobre quem devia responder, cada qual não se antecipando, mas oferecendo, antes obrigando um ao outro a responder. Na verdade, cada um era prior do outro, pois que cada um tinha devoção para com o outro. Finalmente, a humildade venceu Francisco, para que não se colocasse à frente, e venceu também Domingos, para que, respondendo primeiro, obedecesse humildemente. Respondendo, portanto, o bem-aventurado Domingos, disse ao bispo: Senhor, meus irmãos, se o reconhecerem, foram elevados a bom grau, e quanto me for possível, não permitirei que cheguem a outro tipo de dignidade. Depois que ele completou o discurso assim tão brevemente, o bem-aventurado Francisco, inclinando-se diante do bispo, disse: Senhor, meus irmãos foram chamados de menores para que não presumam tornar-se maiores. A vocação deles os ensina a permanecer no chão e a seguir as pegadas da humildade de Cristo, para que finalmente na retribuição dos santos sejam mais exaltados do que os outros. Se quereis, disse, que produzam fruto na Igreja de Deus, mantende-os e conservai-os no estado de sua vocação, e reconduzi-os às coisas do chão, mesmo contra a vontade deles. E assim suplico, Pai, para que não sejam tanto mais soberbos quanto mais pobres, e se tornem insolentes contra os outros. Não permitais de maneira alguma que eles sejam elevados à prelatura. Estas foram as respostas dos bem-aventurados. O que dizeis a isto, ó filhos dos santos? O ciúme e a inveja provam que sois degenerados. E a ambição de bens comprova não menos que sois filhos ilegítimos. Vós vos dilacerais e vos devorais uns aos outros, e guerras e desavenças surgem unicamente das concupiscências. Tendes uma guerra contra os esquadrões das trevas e um forte combate contra os exércitos dos demônios, e voltais a espada um contra o outro. Com os rostos voltados para o propiciatório, os pais olham-se familiarmente, cheios de ciência. Os filhos, porém, cheios de inveja, não suportam olhar-se mutuamente. Que fará o corpo se tiver o coração dividido? Realmente, o ensinamento da piedade produziria mais frutos por todo o mundo, se o vínculo da caridade unisse mais fortemente os ministros da palavra de Deus. De fato, o que falamos ou ensinamos torna-se especialmente suspeito, porque em nós se manifesta com sinais evidentes um certo fermento de ódio. Sei que não estão em causa os bons de uma e de outra parte, mas os maus que eu creria deverem ser extirpados justamente
para não infectarem os santos. Que direi, em suma, dos que têm pretensões de grandeza? Os pais chegaram ao reino pela via da humildade, não da grandeza. Os filhos, andando em volta da ambição, não buscam o caminho da cidade habitada. O que nos resta, a não ser conseguirmos a glória, já que não seguimos a via deles? Longe de nós, Senhor. Fazei que sejam humildes os discípulos sob as asas dos mestres. Fazei que sejam benévolos os consanguíneos do Espírito, e que vejais os filhos de vossos filhos e a paz sobre Israel. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.